Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu quero, desde já, agradecer a presença de cada um, né? Como eu falei com vocês, nós vamos ter esse momento aqui de bate-papo, de nós estarmos falando um pouco sobre a nossa educação, a educação infantil, nesse momento em que nós estamos atravessando, né? E antes de começar, né, esse nosso momento, de nós começarmos a falar, como sempre fazemos na nossa escola, nós vamos começar primeiramente falando com Deus, né? Pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse momento, que Ele nos ajude em tudo aquilo que nós formos falar e que nós formos tratar aqui nesse momento. Como eu coloquei lá no grupo, né, todos vocês podem estar participando aqui através do chat, colocando as perguntas que forem surgindo à medida que eu for apresentando, e no final eu vou estar fazendo um momento de responder a todos. Caso o nosso tempo exceda e eu não consiga responder todo mundo, a gente continua, eu vou continuar respondendo vocês lá no grupo, né? No nosso grupo de WhatsApp, eu vou levando as respostas que ficarem porventura faltando, certo? Vamos fechar os olhos nesse momento e falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço, Deus, nesse momento, que o Senhor esteja nos abençoando neste momento de reunião, que o Senhor esteja conosco, ó Deus, nos guardando, Pai, nos abençoando, direcionando tudo que fizermos aqui, ó Deus. Pedimos ao Senhor que visite cada lar, cada família aqui representada, cada aluno da educação infantil, que o Senhor esteja guardando as casas, Senhor, com a tua bênção, ó Deus, nos livrando do mal e nos protegendo nesse momento. Assim também, Deus, nos dando sabedoria para os desafios propostos e para tudo aquilo, ó Deus, que vamos precisar, ó Deus, para continuar garantindo a educação dos pequenos. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Bom,
Sejam todos bem-vindos mais uma vez, tem mais gente chegando aí, né, na nossa reunião. Eu vou estar compartilhando com vocês alguns slides, né, para nós estarmos, assim, direcionando a nossa reunião, certo? Então, nós estamos aí, né, com o nosso primeiro encontro online, né, essa quarentena, esse distanciamento social proporcionou para a gente isso, uma nova forma de reunir, uma nova forma de estarmos juntos, tratando também de educação. E para começar esse nosso momento, eu trouxe um pensamento do educador Mário Sérgio Cortella, que eu acho que trata muito bem disso que nós estamos vivendo. E ele diz assim: é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem a esperança do verbo esperar, e essa não é esperança, é pura espera. Ah, eu espero que dê certo, eu espero que funcione, eu espero que aconteça. Isso, repita-se, não é esperança, mas um mero aguardar passivo. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. É esperançar, é procurar em nós e à nossa volta as sementes que urgem exterminar, de forma a limpar o terreno para proteger o futuro e acolher a vida com mais plenitude. Então, que esse momento, né, não seja só um momento de esperança em nossas vidas, mas que seja um momento da gente esperançar, né, de correr atrás, de juntar, de não desistir, de estarmos juntos, procurando soluções, né, a todo momento. Então, que seja esse o momento, né, o momento de estarmos buscando soluções, buscando saídas e não esperar passivamente, né, que as coisas elas aconteçam. Eu trouxe aí para nós agora, né, uma parte da nossa Constituição de 1988, que diz que a educação é um dever de todos e do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, nosso primeiro ponto, que eu gostaria era de dar os parabéns às nossas famílias, né? As famílias El Shaddai, que nesse primeiro momento que nós tivemos aí de aulas à distância, vocês realmente se comprometeram, estiveram junto com a escola, promovendo esse momento de educação, cada um dentro das suas limitações, cada um fazendo da sua melhor forma, mas ajudando a escola, né, nesse momento, a compartilhar os saberes com os filhos de vocês. Então, fica aqui o nosso agradecimento e a nossa reverência a vocês, né, que têm ajudado e que têm auxiliado nesse momento aí de estarmos compartilhando de forma tão diferente os saberes, né? A escola, na verdade, ela está preparada para ensinar no presencial, mas a distância foi uma novidade para todos. Então, família, vocês assim foram um sucesso e nós só temos a agradecer a vocês. Recebemos vídeos lindos, coisas maravilhosas que as crianças fizeram junto com a família nesse tempo em que vocês estão aí com casa junto com eles, nos ajudando nesse processo educacional. Então, fica aí o nosso registro de parabéns e de muito obrigada a cada família. Queremos também, nesse momento, só um momentinho, por favor, gente. Tem alguns pais entrando agora e eu estou autorizando eles, né, a continuar participando da reunião junto conosco. Nós temos aí também, né, essa palavra que está sendo tão falada, a palavra crise. É o que mais a gente escuta falar. Estamos em crise, e, na verdade, a palavra crise, se a gente tira esse Szinho dela, aí nós temos a palavra crie, né? Que é inventar, é trazer à tona novas formas, e é o que a escola El Shaddai tem buscado fazer, né? Fazer de toda essa crise uma oportunidade de criar e de potencializar habilidades. Então, como eu disse para vocês em outro momento, a gente gostaria muito de substituir essa palavra, né? É difícil, é crise, é um momento desafiador, é um momento de aprendizagem para todos, né? E por isso
nós vamos enfrentar junto, não com crise, mas com muita criatividade e oportunizando novas formas e novos métodos de aprender. Então, quando houve, né, aí o decreto, e nós começamos a ver essa questão da pandemia chegando e se aproximando da nossa cidade, a escola, ela adotou um plano que foi um plano emergencial, gente. Então, quando nós paramos aquele momento lá atrás, no dia 17 de março, e que o decreto do nosso governador era por 30 dias, nós acreditávamos nisso, né? Que dentro, no máximo 45 dias, 30 dias, nós começaríamos a retomar as nossas rotinas. E, infelizmente, a gente viu que o desenho da situação era bem diferente, né? Não foi possível. E o nosso plano emergencial, ele visava que as crianças continuassem interagindo com a rotina escolar, né? Essa era a nossa ideia. Que o aprendizado continuasse, mesmo que à distância, já que nós pensávamos em um período curto e não em um período tão extenso como está sendo. As atividades elas fossem significativas e interativas para as crianças que estão isoladas dos seus pares. Então, a criança ela aprende essencialmente através das brincadeiras. E a gente sabe que as nossas crianças elas têm sofrido muito com essa questão desse distanciamento dos pares, né? As praças não são mais permitidas, o brincar na casa do primo, na casa do vizinho, tudo isso foi tirado das nossas crianças. E nesse momento aí a escola ela transcendeu as barreiras físicas, né? Isso foi um fato. Então a gente percebe até que no primeiro momento foi muito mais fácil e com o passar do tempo isso foi dificultando para algumas famílias que voltaram a trabalhar de forma remota, que tiveram dificuldade nas suas rotinas de ser ajustadas. E aí, após analisar esse plano emergencial que nós colocamos em ação, nós começamos a perceber que nós tínhamos alguns desafios e que eles precisam ser superados, né? O primeiro desafio que nós listamos aí foi a falta de tempo dos pais ou de um responsável para acompanhar a rotina escolar das crianças. Isso não é uma regra para todos, mas a grande maioria está tendo essa dificuldade, né? Está trabalhando de forma remota, está tendo que comparecer ao seu trabalho e está tendo algum tipo de dificuldade para que essa rotina de estudo seja mantida. Algumas famílias também têm enfrentado a dificuldade da questão da baixa tecnologia, que é os aparelhos celulares não estarem comportando, né? Nós também, professores, nós também, escola, temos enfrentado essa dificuldade. Vocês sabem que alguns momentos eu entrei nos grupos e coloquei as aulas para as professoras, porque elas tiveram problemas com o celular e eu fiz essa aula aí para as professoras, né? Então, todos nós estamos tendo essa dificuldade aí com essa questão de tecnologia, cansaço e fadiga de algumas crianças, alguns pais também, com o passar do tempo, começaram a relatar, meu filho não está querendo muito fazer, nós estamos cansados, e principalmente isso com os bem pequenos, né, as turminhas aí de maternal, nós tivemos algumas dificuldades desse tipo, e é triste, mas tem um fato também, são um número bem menor, mas tem algumas famílias que simplesmente não querem se comprometer e não querem estar fazendo essas atividades. Então, vários desafios nós temos aí para ser superados, né, depois do nosso retorno desse pequeno recesso que nós vamos fazer. Um fator que nos angustiou muito também, né, durante todo esse período em que nós estivemos fazendo as aulas, né, de forma remota com os alunos da educação infantil, foi o silêncio das autoridades, né? Então, logo de início, o MEC logo autorizou que o ensino fundamental, que não havia nenhuma brecha na lei, mas que as escolas pudessem fazer as aulas à distância e que essa carga horária seria validada. Mas o silêncio da educação infantil, ele perdurou por muito tempo. E agora, né, há poucos dias, foi aprovado aí por unanimidade um parecer elaborado pelo MEC e aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Ele está no ponto só de homologação e ele faz essa autorização, né, no sentido de contribuir, né, o texto diz,
contribuir para a minimização de eventuais perdas para as crianças, sugere-se que as escolas possam desenvolver materiais de orientação aos pais ou responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo para realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, garantindo assim atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais ou físicos e socioemocionais. Então, agora, a lei está nos garantindo legalidade em relação às atividades EAD, né, que é o que muitos pais questionavam, mas e as crianças, elas têm realmente? Então, a educação infantil, creche pré-escola, agora entra com essa normativa também, né, em que nós podemos e devemos estar garantindo para essa criança que não haja perdas, né, em todo o seu processo cognitivo, que a gente sabe o quanto a escola ela é importante para a criança nesse momento, o quanto ela é importante para o desenvolvimento da criança. Então, para alguns pais, né, que questionaram, fica aí, eu coloquei a fonte, né, está no portal do MEC. Quem quiser ler o parecer na íntegra, fique à vontade. Ele coloca várias diretrizes de como deve ser feito esse trabalho com a educação infantil, mas garante que as crianças tenham esse direito de acesso, né, às aulas também de forma remota e de forma à distância. A projeção dessa pandemia no Brasil, nós estamos assim vivendo um momento em que as incertezas elas são muito grandes, né? Nós não temos uma fórmula para dizer assim, as aulas vão voltar a tal dia, né? Infelizmente não temos. Especialistas, muitas pessoas estudando e nós não estamos vendo ainda essa projeção de quando volta. Mas alguns estudiosos, né? Baseados aí até em experiências de outros países, eu participei de algumas webinários do Conselho Nacional de Educação, e eles dizem que a projeção, conforme esse estudo aí, é que nos meados de julho para agosto as aulas presenciais voltem, né? Isso é uma projeção que pode ser certa, como também pode não ocorrer, né? Mas pelo que aconteceu nos outros países, se vocês olharem esse gráfico aí, nós estamos no pico da pandemia, né? Esse é o ponto alto, e a tendência é que até a partir do dia 9, essa linha ela comece a cair e a gente começa a ter alguns pontos de estabilidade. Então, há alguma previsão correta, Reisla? Não. Mas o que os estudiosos estão dizendo, né, estão pesquisadores, é que esse momento aí de volta às aulas presenciais, ele ocorre entre meados de julho e início de agosto. Esse foi um dos fatores que nos levou também a antecipar o recesso de julho, né? Não faz sentido a gente manter um recesso no meio de uma pandemia, sendo que nós podemos depois aproveitar esse tempo, que possivelmente será o tempo que as crianças vão estar retornando para a escola. Também dizem que esse volta às aulas ele deve acontecer de forma gradativa e com todas as medidas de segurança e higiene e respeitando a readaptação das crianças. Então, eu vou passar para vocês agora qual será a nossa proposta para esse volta às aulas. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? Como eu disse, não há um tempo previsto, mas diante da situação, a gente vai propor para vocês algumas mudanças. Então, quando nós voltarmos agora do nosso recesso, para garantir uma maior tranquilidade das famílias, para que as crianças não percam o vínculo com a escola, mas que também seja mais suave, nós vamos propor apenas para a educação infantil, tá, gente? Quem tem filho que estuda na escola, no ensino fundamental, eu quero que vocês fiquem bem cientes de que essa proposta ela é apenas para a educação infantil, ok? As aulas remotas 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, para que haja um tempo maior para a realização dessas atividades, né? E os pais possam se organizar para garantir essa rotina de estudo das crianças, né? Reservar um tempo. Qual é o tempo que é possível que eu faça? É um momento que todos nós vamos ter que ceder um pouquinho, nos ajustar um pouquinho, né? Como muitos pais, eu também estou enfrentando as mesmas dificuldades. Estou trabalhando de forma remota. Acho que nunca trabalhei tanto na minha vida.
e estou tendo que tirar um tempo para dar assistência aos meus 2 filhos, que estão tendo aulas à distância, estão precisando desse acompanhamento. É um momento em que nós ficamos sozinhas em casa, até aquelas que tinham algum suporte, nós acabamos perdendo, porque essas pessoas precisam desse isolamento. Então, a gente está fazendo os trabalhos domésticos, auxiliando em casa, mas é importante que todo mundo ceda um pouco, né? Que a gente também entenda que esse momento de aprendizado para a criança, ele é importante porque vai garantir para elas uma amenização de futuros traumas, né? É manter o vínculo com a escola. Eu achei tão bonito agora, no início do recesso, algumas professoras postaram um videozinho nos grupos, né? Com as crianças, e a gente vê, eu vi o depoimento de uma mãe dizendo: meu filho chorou quando viu as fotos das professoras e dos coleguinhas. Então, isso mostra que eles estão sentindo, né? Eles estão sentindo a falta dos colegas, dos professores, e que esse vínculo emocional ele precisa ser mantido, né? Para quando tudo voltar também ser mais tranquilo para eles. As nossas atividades, elas vão continuar tendo cunho pedagógico, cunho de aprendizado, a gente vai continuar promovendo para as crianças esse desenvolvimento, mas atividades bem lúdicas e interativas, proporcionando essa aproximação com a escola, essa aproximação com a família, evitando esse ócio, porque se por um lado o excesso de atividades pode estressar a criança, né? O excesso de atividades escolares pode estressar, eu já estou sentindo o efeito colateral, gente. Hoje é segunda-feira, é o primeiro dia que não tem aula presencial, e eu tive que já começar a inventar 1000 coisas para preencher a tarde de Isabel, porque a escola realmente fazia esse papel de me ajudar a manter a cabecinha dela ativa, a tirar ela um pouco da televisão, a tirar ela um pouco do jogo, mas colocar a cabecinha dela na parte pedagógica. Então, esse também é o papel da escola nesse momento, né? Garantir que as crianças tenham atividades de qualidade nesse momento, de interação e que vão garantir aprendizado. E às vezes é muito cômodo. A criança levanta, fica lá jogada de frente da televisão, a gente não sabe nem o que está assistindo, o que está vendo, enquanto a gente faz as nossas coisas, né? Mas e a criança? E o desenvolvimento dela? Em que isso está contribuindo para que o raciocínio lógico seja ativado e para que ela consiga desenvolver bem? E quando tudo estiver bem, né, a escola vai disponibilizar para vocês educação em tempo integral, sem nenhum custo adicional. E isso vai ser importante por quê, Reisa? Porque as crianças vão precisar de um tempo maior para sua ressocialização. Então, a gente vai estar com crianças, algumas, né, com estresse mais aguçado, algumas mais introspectivas. Então, será um momento de extravasar as emoções, de amenizar o estresse e a apatia provocada pelo distanciamento social. Então, a escola vai dar essa oportunidade para vocês, não vai ter nenhum custo adicional para as famílias, né? Vai ser totalmente gratuito e as crianças vão poder ficar na escola por um período integral. Como é que isso vai funcionar? Vai funcionar nos horários de 7 às 11, das 13 às 16h30. As crianças que não estiverem em horário integral saem às 17 normalmente, porque é uma opção para vocês, né? Vai ser bem vantajoso porque os pais, as famílias terão um tempo maior para se reorganizarem, aqueles que tiverem uma pequena empresa dar um gás no seu negócio, aqueles que não tiverem poder empreender alguma coisa, aqueles que precisarem trabalhar mais em turno poderão para poder restabelecer a questão econômica que muitos têm passado, né? E como eu disse, não é uma opção obrigatória, mas vai estar disponível para todos, né? Pro, eu preciso, então a sua criança vai estar bem cuidada na escola. O nosso parque está pronto, está lindo. Eu fico na escola, chego lá e fico só pensando no momento em que eles vão poder estar lá, correndo, subindo nesse parque, porque parque sem criança é uma coisa muito triste, né? Então, a escola vai estar disponibilizando para vocês, né? Dando essa opção de que as crianças estejam na escola por um período integral. E o financeiro, né? Que é o que tem muita gente aí no WhatsApp, me entra, me pergunta, Reisla, e aí? Então, enquanto durar o isolamento social, a gente vai colocar uma mensalidade no valor de R$ 180.
É o mínimo, gente, para que a gente possa garantir a folha de pagamento dos nossos professores, né? Nós vamos ficar praticamente nós vamos ficar sem lucros esse ano na escola, porque quando voltar, os nossos professores terão uma carga horária adicional. E como eu disse para vocês, as mensalidades elas vão voltar ao normal, mas a gente não vai cobrar essa hora extra de vocês, né? Então, a escola está se propondo a isso justo realmente para ajudar as famílias, para que nós possamos, nesse momento, estreitar os laços e pegar juntos, de mãos dadas, né, e vencer esse momento de isolamento social que está sendo tão difícil para todos. Para finalizar essa minha parte de fala, e eu vou começar a responder as perguntas, eu queria terminar com esse texto, né, muito conhecido, que se chama A Pedra. E diz: o distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor usando-a construiu, o câmplio, cansado da lida, fez dela um assento, o camponês. Para as crianças, para os meninos foi um brinquedo. Drummond a poetizou, Davi usou ela para matar Golias. Por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas o homem. Todos nós temos a pedra, né? Nós temos a pedra chamada coronavírus nesse momento. E cabe a cada um de nós olhar e pensar como nós vamos enfrentar essa situação. O que nós vamos fazer dessa pedra, né? E como nós vamos reagir, né, a essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Tia Polly está aqui comigo, me ajudando, e aí ela vai estar me passando, né, algumas perguntas que vocês estão fazendo, e eu vou estar respondendo agora, certo? Vai lá, tia Polly. No chat. Alguém perguntou alguma coisa? Alguém colocou alguma pergunta no chat, gente? Ou quer colocar? Não, né? Se vocês quiserem perguntar, colocar alguma pergunta, esse é o momento de vocês perguntarem. Eu vou ativar o som de vocês, viu? Oi? Estão me ouvindo? Quem tiver alguma pergunta, a gente pode digitar aí, a gente tá olhando, né, as perguntas de vocês. Agora, nós temos ainda aí alguns minutinhos para que a reunião se encerre. No meu caso, minhas filhas não estão canaveiras. Então, tem alguém aqui perguntando, né, que as crianças não acompanharam as aulas. Então, vocês não precisam se preocupar, gente. Assim, é muito importante porque o acompanhar as aulas vai colocar nas crianças em constante aprendizado, né? Isso vai facilitar muito. Mas quando as crianças voltarem para a escola, nós vamos fazer um diagnóstico para ver quais são as dificuldades, a gente vai estar acompanhando elas de perto. Nós estamos vivendo um momento atípico, não há como a gente ser tão rígido com as coisas. Então, as crianças que não conseguiram acompanhar, a gente vai precisar da ajuda de vocês, de qualquer forma, para estar equiparando, para estar colocando em dia as atividades que foram feitas EAD. Tem esse período de recesso também. Se você quiser, entra no meu privado que eu disponibilizo as agendas e você pode estar fazendo aos poucos, né? Sim,
No caso da educação infantil, essa carga horária ela vai ser abatida sim, né? Como dias letivos, foi uma das aberturas que foi dado, mas como eu disse para vocês, a escola está pensando em repor esse tempo de qualidade com os meninos, por isso a gente optou, né, por essa questão da educação integral, para que a gente possa também ter um tempo maior de qualidade com as crianças quando tudo voltar. A mãe de Vicente aqui, Iula, está falando, né? Iula, nós até temos plataforma digital na escola, o que não é interessante para os pequenos, mas nós estamos fazendo uma reestrutura com os professores para que essa aula ela fique mais interessante, né? Então, quando voltar, a ferramenta que é mais prática para todos, porque nós temos algumas pessoas que têm grande dificuldade com a tecnologia, gente. Então, a forma que vai ficar mais prático para todos é a questão do Zap. Mas nós vamos fazer uma reestrutura para que as aulas sejam mais motivadoras para as crianças. E esse também é um dos motivos pelos quais a gente vai colocar 3 vezes por semana, certo? O ano letivo vai invadir janeiro, né? Tem uma mãe perguntando. Só um momentinho para ver se eu consigo. A mãe que falou em relação ao desconto, gente, é aquilo que eu falei. Nesse momento, nós estamos reduzindo um pouco, porque em outro momento vocês vão receber mais e nós não estaremos cobrando por esse mais que vocês vão estar recebendo, né? Essa carga horária extra que nós vamos estar dando para a escola. Então, assim, se nós pensarmos que se nós juntarmos e pudermos nos ajudar, como eu disse, esse valor é o mínimo que a gente contabilizou para pagar os professores da educação infantil. Isso se todos os pais pagarem, né? É uma contabilidade que a gente fez até desconsiderando a inadimplência, mas é o mínimo para que a gente consiga manter o salário dos professores sem grandes prejuízos. Vocês podem ver que a nossa matrícula, a nossa mensalidade, ela é uma mensalidade que já não é tão cara em vista a outras escolas, a gente já pratica uma mensalidade mais baixa, justo para que a gente possa manter um número maior de crianças na escola, oportunizar isso. Então, realmente, assim, fica muito difícil a gente conseguir dar muito desconto, tendo em vista que a nossa mensalidade é uma mensalidade com preço mais em conta. Teve outra mãe. Se o ano letivo vai invadir janeiro, gente, para o ensino fundamental pode ser que sim, isso depende muito de quando as aulas vão retornar, mas para a educação infantil provavelmente não, né? O máximo que a gente tem aí é um pouco de... A gente vai entrar o mês de dezembro bastante, mas se houver necessidade, também sim. Agora, o ensino fundamental, a depender de quando voltar às aulas, é possível sim, né? Que nós tenhamos essa questão aí de aumentar as aulas. Tem alguém falando sobre a questão das atividades. Como eu disse, gente, as nossas atividades nós estamos reformulando para que a gente possa atender a todos, né? De uma forma melhor, dando um tempo maior para que as crianças que tenham dificuldade possam, né, aprender de forma mais tranquila. Então, esse também é um dos motivos pelos quais nós estamos reduzindo a quantidade de aulas. E Ana está parabenizando, né, a professora que fizeram os vídeos. Aqui todos em casa estão emocionadas e Davi está sentindo falta das aulas. E muito obrigada, viu, Iana, pela parceria aí. E que não vai querer tempo integral, porque para nós ficará complicado, até porque moramos longe. Como eu disse para vocês, para quem não quer essa opção, fique tranquilo, que o tempo em que sua criança estiver na escola, nós vamos estar aproveitando ao máximo. Nós também estaremos propondo sábados lúdicos para as crianças, né? Nós vamos estar trabalhando feriados, nós vamos estar trabalhando agora em todo o recesso, então não vai haver um momento em que seu filho vai ficar no prejuízo, né? A escola garante isso para vocês, tá? Vocês podem ficar bem tranquilos em relação a isso. E como eu disse, ninguém vai ficar no prejuízo, não. Vanessa está dizendo aqui, né, que Anthony está sentindo falta da escola e quando assiste o vídeo dos professores fica muito feliz. Muito interessante isso. E a ferramenta do Zoom vai ser utilizada para que as crianças possam se ver, né,
Agora que nós descobrimos, as professoras vão montar uma aulinha no Zoom para todo mundo se ver, para todo mundo interagir, para todo mundo falar, né, com microfones abertos. Eu não deixei aberto porque senão ia virar muita confusão eu tentando ouvir vocês, vocês tentando me ouvir, mas a gente vai promover isso para eles, tá? Só um momento que eu estou olhando as outras perguntas. Foi? Coloquei no grupo dos seus pais. Bom, pessoal, por hora, né, essas foram as colocações, eu não estou vendo mais colocação de ninguém, então eu quero agradecer. Qualquer coisa também, vocês podem entrar no grupo. Professora, boa noite. E eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Certo? Em relação aos alunos e a preocupação, eu gostaria de saber, mediante o problema que a humanidade enfrenta, de certa forma, as crianças, mesmo tendo as atividades online, a presença com os colegas é muito importante. Eu gostaria de saber, quando retornar às aulas presenciais, haverá algum trabalho psicológico para que essas crianças, ao retornarem, possa afastar um pouco da mente esse problema, porque eles também acompanham, né, nos jornais, a gente também acaba explicando por que não ir à escola. Gostaria de saber se haverá um trabalho nessa questão psicológica quando retornarem às aulas presenciais com essas crianças. Sim, esse é um dos motivos também que a nossa proposta de que as crianças passem mais tempo na escola, porque, como eu disse, elas estão privadas de todo o contato social, pode-se dizer, né? Pelo menos os meus estão, eu estou seguindo bem à risca o isolamento, são pouquíssimas vezes que eu saí com eles, e então vai ser muito importante esse trabalho, e a gente vai estar fazendo todo um projeto para reestruturar a questão das aulas. Não é que as crianças vão voltar e a gente vai desesperadamente pensar em conteúdo, não. O mais importante para eles realmente vai ser essa questão de ressocializá-los. Como eu disse, vai ter crianças estressadas. Eu estou tendo esse problema em casa, minha filha está arrancando os cabelos, né? E eu sei que isso é sinal de estresse, eu já estou ficando preocupada. Então, a gente vai precisar desse tempo para ajudar as crianças, para fazer projeto que envolva emoções, que envolva afetividade, para que eles consigam aí realmente, alguns em menor escala, outros em maior, mas superar os danos causados aí por esse momento de distanciamento social. Mais alguém? Nós temos 2 minutos ainda, aí nossa reunião vai encerrar, viu? Eu já quero ir agradecendo a presença dos pais que estiveram. Caiu um pouquinho, mas é isso. Agradecer vocês, né? E quem tiver mais dúvidas pode entrar lá no grupo. Se eu não responder por agora, eu vou fazer uma outra reunião com outros pais. Mas eu entro nos grupos e me comprometo a responder as dúvidas de vocês, tá certo? Nossa diretora está lembrando aqui, viu, gente? Como eu coloquei lá no vídeo, esse valor, esse desconto, ele é validado a partir do mês de maio, tá? Então, quem for pagar suas mensalidades agora no mês de maio, já é esse valor. As mensalidades posteriores, se alguém tiver em atraso, elas continuam no valor normal, certo? Muito obrigada, boa noite e que Deus abençoe cada lar e cada família de vocês, certo? Deus abençoe.